Olá, que bom que você pode estar conosco virtualmente. Estamos no 23º domingo após Pentecostes. Saudamos a vocês com o lema da semana que diz: Irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre nós. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Para acontecer o que diz o versículo bíblico, Deus conta conosco na missão de anunciar a sua palavra. Vamos cada um fazer a sua parte. Desejamos a você um abençoado culto. No culto presencial, temos a palestra da catequista Valéria Bock e também o chá da oase. Participe também no culto presencial. Deus lhe abençoe.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas nós. Dia 31 de outubro, hoje nós temos culto presencial. Então, neste dia nós vamos no culto presencial falar da reforma, tá? Que é uma data importante. Os paramentos hoje são brancos porque nós estamos mais olhando para finados, para na próxima terça-feira. Mas eu quero saudar neste culto vocês com uma palavra de um Salmo 119, versículos 105 e 111, que diz assim: A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e luz que ilumina o meu caminho. Os meus ensinamentos são a minha riqueza para sempre. Eles são a alegria do meu coração. A herança da palavra de Deus, a palavra de Deus, ela tem preciosidades para nós, né? Quando nós entendemos a partir da palavra de Deus o projeto de Deus para a humanidade, isso é uma bênção. Então, quando nós olhamos assim uma casa, essa imagem que é projetada aqui do lado, a casa é uma construção de cimento e tijolos e mais, claro, algumas coisas, mas o lar, a vida cristã, é uma construção também, só que é uma construção de valores, de princípios cristãos. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nesses versículos que eu aqui, neste dia, os saúdo, nós temos que lembrar qual é os valores que nós estamos construindo o nosso lar, né? É uma palavra também aqui que diz que traz alegria, traz esperança ao nosso coração. É uma palavra que guia os nossos passos. E nós precisamos direcionar a nossa vida, as nossas decisões e planejar a nossa vida a partir do legado que a reforma nos deixa, a partir da palavra de Deus. Então, no domingo do dia 31, nós comemoramos o dia da reforma. A mensagem foi enviada pela presidência da ESLB em anexo no culto, mas convido vocês também a imaginar que houve um tempo onde as pessoas não podiam ler a Bíblia, não tinha a Bíblia. Imagina como era isso. Talvez ainda iriam acreditar que para chegar ao céu, para ter a eternidade, era necessário pagar. A Bíblia não estava à disposição para a leitura do povo. Dentre os legados que a reforma nos deixa é a palavra de Deus. Grande esforço teve o nosso reformador Martim Lutero. Não somente esforço, mas coragem, sendo guiado por Deus, sendo um instrumento de Deus para que o povo pudesse ter acesso à leitura da palavra de Deus hoje. Então, aproveite essa palavra de Deus que nós temos à nossa disposição, que é a Bíblia. Que a palavra seja realmente lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que os ensinamentos sejam uma grande riqueza, que tragam alegria ao nosso coração. Amém. Jesus, pastor amado, reunidos hoje aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, com penas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça
Nos preparando então para a nossa confissão de pecados, o tema do nosso culto perpassa o dia de finados, que é na próxima semana, uma data muito importante. Eu convido para refletirmos sobre aqueles momentos quando alguns familiares acompanham aquele que está para falecer. Sabem que tem acontecido algumas histórias interessantes, assim, que até você poderia contar uma história para nós, e as nossas histórias, elas constroem o nosso ser, o nosso conviver, a gente aprende muito com as histórias. Algumas situações no leito de falecimento de alguém, às vezes acontecem algumas promessas, alguns juramentos que familiares, filhos fazem, amigos, sobre continuar cuidando de negócios, sobre as mais diversas situações, né? Acabam jurando coisas, prometendo coisas àquele que está prestes a falecer. E aquela fala, aquele conteúdo, acaba depois de um tempo, de anos depois, se tornando um fardo para aquele que falou. Juram em nome de Deus, em nome do pai, da mãe, do amigo, e depois eles não conseguem cumprir algumas coisas que ali foram ditas. Nós não podemos assumir promessas e jurar para apresentar sermos pessoas mais confiáveis, para deixar o outro num sentimento ou numa situação melhor. Pense um pouco nisso. Parece que em algumas situações familiares, isso tem sido o início de grandes tempestades quando acontece. Podemos dizer que as pessoas podem fazer o possível naquela situação para continuar encaminhando e tudo mais, mas a Bíblia fala muita coisa sobre juramentos, sobre promessas, e que a gente possa evitar esse tipo de fala diante de pessoas que estão falecendo, né? Colocar nas mãos de Deus aquilo que não foi conseguido realizar até o momento, mas que Deus dê sabedoria para aqueles que aqui ficam continuar tocando as coisas, tá? Convido para termos um momento de confissão de pecados. Senhor amado, graças te damos por termos a Bíblia para podermos ler e conhecer a tua vontade, que é revelada através dela. Enche-nos de ânimo para sempre mais e mais buscar conhecimento. Ó Deus, que em nosso viver tenhamos sabedoria para acolher as pessoas que começam a fazer parte da nossa vida. E também sabedoria, coragem e fé, para nos despedirmos com alegria e gratidão pelos que não estão mais entre nós. Que as nossas palavras sejam sempre de alento, conforto, ânimo e orientação. Como família reunida, também reconhecemos que somos falhos e pecadores, que nem sempre falamos o que conseguimos fazer e muitas vezes também entramos em juramentos, promessas, machucamos pessoas e por isso, como aqui comunidade reunida, nós também queremos te pedir: tem piedade de nós e nos perdoa.
Anúncio da graça. A palavra do Salmo 55, versículo 22 diz: entregue os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Esse Deus que nos convida a entregar os nossos problemas e erros por graça e misericórdia, nos perdoa e nos aponta o caminho. Glorificado seja o seu nome hoje e sempre. Amém. Sem razão, pouco tempo resta em minhas mãos. Horas, dias, meses vêm e vão, e pergunto o que será de mim. Eis meu tempo todo em tuas mãos, calmo e seguro estou por confiar em ti. Das nova vida, mudas minha história, meu coração te dou, faz-o firme em ti. Meu coração te dou, faz-o firme em ti. Nesta semana, queremos com gratidão em nossos corações lembrar de pessoas que nos antecederam na morte em 2021. Sabemos que muitos familiares levam flores nos túmulos e oram no dia de finados pelos seus entes queridos. Lembramos com carinho Esther Damiani, com 91 anos, falecida em 15 de março. Pedro Henrique de Araújo Zimmer, com 69 anos, falecido em 3 de maio. Rui Teicher, 71 anos, falecido em 17 de junho. Moeses Chaves Antunes Júnior, com 40 anos, falecido em 26 de junho. Erwin Francisco Tortra, 81 anos, falecido em 30 de julho. E Carlos João Lorenz, com 87 anos, falecido em 29 de setembro. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 16, lemos: que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês.
Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. Somos gratos pelos irmãos e irmãs na fé. Que Deus, em sua graça e misericórdia, conceda a paz e a alegria da vida eterna. Cantemos. Para os montes olharei, de onde vem a salvação. Meu socorro vem de Deus, o Senhor da criação. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. Pelo meio dos perigos, não te deixará cair. Quem a Israel guardava, não dormiu nem vai dormir. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda, sombra tua destra está. Nem de dia, nem de noite, sol ou lua te ofenderá. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. Desde agora até o final. O texto bíblico indicado para o dia é de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18, o qual eu passo a leitura que diz assim: Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes, como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que, depois que Jesus vier, Deus o levará de volta, e junto com ele levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus. E então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Até aqui. Convido para um momento de oração. Senhor Deus, estamos de corações e mentes abertas para ouvir a Tua palavra. Fala a nós e orienta-nos com a Tua vontade. Que tenhamos consolo e força em nosso caminhar. Por Cristo Jesus pedimos. Amém. Como é bom podermos ouvir palavras que nos orientam, que nos ajudam, que nos direcionam nos momentos de luto,
os momentos de despedidas. A Bíblia, a palavra de Deus, tem também esse objetivo. Quando as pessoas começam a pensar muitas coisas assim, começam a pensar e não conseguem organizar os pensamentos, estão desorientadas. O emocional fala mais alto assim, começa a chorar, não começa a parar, vem a angústia, vem o sofrimento. As pessoas começam a se desesperar. A vida começa a se tornar um fardo. E muitas vezes isso acontece nos tempos assim de luto, de despedida. Eu já acompanhei sepultamentos em situações muito difíceis assim, onde as pessoas se jogavam em cima do caixão, onde a gente não quer descrever as situações, mas momentos assim de muito desespero, de muita dor, de pensamentos totalmente confusos. Nesta semana, o dia de finados, a semana de finados, quer nos lembrar de momentos de despedidas, de entes queridos que fizeram parte da nossa vida. Também esse tempo nos lembra da finitude da vida. O que pensamos sobre a morte, o pós-morte? Como nós agimos nesses momentos? E como nós continuamos a viver quando alguém que está perto de nós falece? Assim como já foi lido o nome daquelas pessoas que já faleceram e nos antecederam na morte, queremos crer que estão com Deus, que estão com o Pai. O texto lido de Tessalonicenses fala que a comunidade a qual Paulo escreveu essa carta, essa comunidade ela tinha dúvidas a respeito da situação daquelas pessoas que morreram. Como seria se essas pessoas já morreram e quando Jesus voltar, elas não vão mais estar entre nós? Porque eles imaginavam que quando Jesus voltar e resgatar todo mundo, aqueles que morreram não vão poder ir junto. Então eles tinham dúvidas. E aí Paulo então escreve essa carta aqui que nós acabamos de ler. E ele explica muito bem, né? No versículo 14 lá, nós que cremos em Cristo, nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram também, crendo nele. E nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. Portanto, haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus. Então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Queridos amigos e amigas, lembramos que nos momentos de despedida, sepultamentos, nem sempre a gente consegue lembrar tudo que a palavra de Deus nos orienta, né? A gente parece que cria na nossa mente uma desestabilidade emocional, que a gente começa a chorar, parece que as explicações muitas vezes não fazem sentido, ou algumas pessoas não querem acreditar. Essas eram as dúvidas daquela comunidade, daquele tempo, por exemplo. E Paulo, ele escreve essa carta explicando para que não haja ignorância naquele tempo, né? Hoje, por exemplo, nos cultos, no ano litúrgico que nós temos na igreja, muitas pregações, muitos cultos, muitos estudos bíblicos falam e explicam sobre isso, sobre a ressurreição, sobre a vida, sobre a morte, sobre a vinda de Jesus. Diz que a gente não sabe nem o dia e nem a hora, cabe a nós estarmos preparados, né, com a única mala que nós podemos levar, que é a nossa fé. As dúvidas daquela comunidade eram essas. Hoje, no ano de 2021, quais são as dúvidas que você tem a respeito, assim, da morte, deste tempo?
que você poderia perguntar? Às vezes as pessoas elas têm vergonha de perguntar sobre isso, não querem falar. Eu tenho pessoas que chegam a mim e vêm perguntar, vêm conversar, vêm tirar dúvidas. É importante. Muitas vezes a gente não sabe tudo que diz a Bíblia, tem dúvidas onde começar a procurar. Por exemplo, eu separei algumas coisas aqui de algumas dúvidas que as pessoas têm. Uma delas, o pessoal diz assim: pastora, dá para falar com os mortos? O que você acha? Dá para falar com os mortos? É uma dúvida que as pessoas têm. Gente querida, já é difícil falar com os vivos e que eles entendam e que a gente entenda o que eles querem, né? A gente fala uma coisa, ele entende outra, ele fala uma coisa, a gente entende outra. Então, a partir dessa pergunta, dá para falar com os mortos? Não, não dá para falar com os mortos. Como cristãos, nós cremos que após a morte não há comunicação entre vivos e o mundo dos mortos. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 6, os seus amores, os seus ódios, as suas paixões, tudo isso morreu com eles. Nunca mais tomarão parte naquilo que acontece neste mundo. Ah, pastora, mas eu queria tanto fazer uma consulta com meu pai que faleceu, porque era ele que me dava alguns conselhos quando eu estava vivo. Bem, a Bíblia é bem clara sobre esse assunto. Isaías, capítulo 8, também versículo 19, diz assim: algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os médiuns que cochicham e falam baixinho. Essas pessoas dirão: precisamos receber mensagens dos espíritos, precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Mas vocês respondem assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médiuns dizem não tem nenhum valor. Então, uma pergunta respondida, né? Mas outra pergunta que as pessoas muitas vezes fazem quando alguém morre: dá para nascer de novo, pastor? Eu quero nascer umas 2, 3 vezes. Ai, não dá para nascer de novo, né? Em Hebreus 9, 27 e 28 diz: cada pessoa tem de morrer uma só vez e depois ser julgada por Deus. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Pergunta também respondida. Às vezes as pessoas usam o termo, a palavra: eu perdi a minha esposa, eu perdi o meu esposo, eu perdi o meu filho. Eu gostaria de convidar você a, talvez, quem sabe, trocar esta palavra, né? Eu não gosto muito de que em momentos de despedidas, sepultamento, quando nós falamos que nós perdemos essa pessoa. Nós não perdemos. Perder é quando você não sabe onde está. Quando você foi responsável e você não sabe onde está isso ou aquele objeto, né? Nós, cristãos, nós não perdemos ninguém. Nós entregamos as pessoas, porque elas não estão mais entre nós. Nós entregamos as pessoas aos cuidados de Deus. E somos gratos pelo convívio com essa pessoa. Gratidão é um sentimento que é convidado a prevalecer no coração, né? Não perder, mas sim entregar aos cuidados de Deus. Um quarto ponto: o sepultamento, o momento do velório, do sepultamento, é um momento assim de a gente acomodar os pensamentos. Você já viu como a gente acomoda os móveis na casa? Quando troca algumas coisas de lugar, fica legal, né? Eu gosto às vezes de fazer umas trocas assim no sofá, na flor, né? Na sala, troco uma poltrona, coloco para cá, para cá. O sepultamento, o velório é um momento de a gente
acomodar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, de a gente ali ouvir uma palavra de consolo, de ânimo, de esperança, de receber os abraços das pessoas, de estar em comunhão com aqueles que nos querem bem. É importante estar em família. E esse local é onde é que nós partilhamos então as histórias, entregamos esta pessoa com carinho, com respeito, com amor. No tempo devido, algumas famílias recebem as cinzas e colocam novamente com o pastor ou com algum familiar as cinzas na sepultura, ou levam em alguma cidade onde já tem um familiar sepultado, né? Então levam flor. Então é um momento de a gente viver essas histórias com aqueles familiares, amigos, acomodar, né? A gente acomoda o sentimento, acomoda aquela pessoa de uma forma diferente, numa gaveta da nossa memória, do nosso coração. Um outro ponto muito importante, que é o ponto 5 que eu coloquei aqui, nesses momentos de sepultamento e de velório, eu ouvi uma frase de algumas pessoas em desespero, assim, que a pessoa falava assim: eu quero morrer junto com aquela pessoa, eu quero morrer junto com aquela pessoa. Há pessoas que em meio a dores e a despedidas falam isso. Então nessa carta aqui que Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele também fala uma coisa muito importante no versículo 13, que diz assim: não fiquem tristes como aqueles que não têm esperança. Se a gente tem esperança, a vida ela precisa se reorganizar. Nós precisamos seguir. Se temos esperança, com certeza é preciso olhar para frente. Se a gente olha só para o túmulo, só para aquilo que aconteceu, a gente não consegue olhar para frente, para novos horizontes, né? Eu gosto muito da linguagem psicológica e emocional que fala das nossas caixinhas de memória. A gente precisa abrir a nossa caixinha da memória, colocar e acomodar aquela situação, aquele momento em algum lugar. A gente não tem como lembrar toda hora, abrir toda hora, porque senão a gente vai ficar chorando toda hora, vai criar angústia, tristeza, medo, e a gente não vai conseguir sair dali. É difícil? Claro que é, mas é necessário fazer. Por exemplo, quando uma mãe vai sepultar uma criança, quer uma situação mais difícil que essa, é muito complicado. Um acidente de carro, eu tenho alguns exemplos assim na vida ministerial que realmente foram muito difíceis nós acompanharmos as pessoas nesses momentos. Quando eu fui estudar teologia na faculdade, eu não lembrava que eu fui toda empolgada devido ao tempo de juventude, música, canto, teatro, eu adorava isso. E eu não lembrei que também o pastor tem toda essa parte de dor, de sofrimento, de tristeza que acompanha com os familiares. Quando eu cheguei na faculdade, eu comecei, em todo o período meu da faculdade, eu trabalhei também. Eu estudava, mas trabalhava. E eu trabalhava na faculdade, onde muitas vezes as comunidades enviam as ofertas, que é o Fundo Rotativo de Financiamento. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Os estudantes são muito gratos pelas ofertas, porque esse fundo ajudava naquele tempo os jovens estudantes a pagar o aluguel, pagar água e luz. E eu trabalhava nesse fundo rotativo, então no tempo que eu estudei na faculdade de teologia. Então eram 3 funcionários, eu, a Clari e uma moça que se chamava Cláudia. E a Cláudia, ela tinha um noivo, que era o Vernei, e ela também estudava teologia, e foi num feriadão que eles foram viajar. Eles eram noivos, foram fazer alguns preparativos para o futuro casamento deles, e eles foram de São Leopoldo para a cidade de Não Me Toque. E nesse caminho eles sofreram um acidente de carro, e a Cláudia, ela veio a falecer
nesse acidente, noiva. Então vocês imaginam que situação difícil. Quando eu recebi a notícia, no fundo, nós organizamos um ônibus na faculdade, que foram estudantes, foi o coral, para ir naquela cidade, cantar, tocar. E naquele momento eu me deparei que a gente precisa ter muita força para lidar com as situações inesperadas que a vida nos coloca. E aí a gente vê como Deus nos carrega no colo, né? Um outro momento muito interessante, assim, de muita dor, que foi quando eu trabalhei em Pelotas, e a gente fazia retiros de confirmandos de jovens, né? Aí num retiro de confirmandos, eu convidei os jovens a organizarem todas as brincadeiras do retiro de confirmandos. Todas as brincadeiras. Eu digo, olha, eu quero 3 jovens que possam ir comigo no retiro de confirmandos e vocês vão fazer todas as brincadeiras dos confirmandos, eu vou apoiar. E eles se prepararam um mês antes, organizando as brincadeiras, empolgados para atuar com os confirmandos. E esse jovem, então o Raí, ele foi no retiro de confirmandos, ficou todo o final de semana comigo, atuaram, que eu até pensei assim, esses vão ser jovens que talvez um dia vão estudar teologia. De tanta era a alegria de servir na igreja. E fizemos o retiro. Uma semana depois, esse menino Raí, aconteceu um acidente doméstico na casa com um revólver e ele veio a falecer. Ele veio a falecer. E aí vem aquela pergunta mais, pastora, por quê? Um jovem da igreja que um final de semana antes ajuda na igreja, fez tudo, organizou da melhor forma possível. Difícil. Palavras que não vêm da nossa boca para consolar, mas é que Deus nos usa para consolar. E realmente situações difíceis. E ainda em Morro Redondo, na última paróquia que eu atuei, fiquei lá 7 anos, então eu atuava em 6 comunidades, conhecia muito também os jovens. E numa noite, meia-noite, na minha casa, batem desesperados que um carro desgovernado, água na pista, o carro saiu da pista e bateu num eucalipto e 3 jovens morreram. 21 anos, 23 anos e 24 anos. Numa cidade pequena, a cidade parou. 3 jovens, 3 sepultamentos no outro dia. E nesse dia eu tive que pedir um colega meu para poder me ajudar. Porque tinha no sepultamento umas 1000 pessoas, onde 2 foram velados juntos no salão da comunidade. A gente fez a mensagem de um, levou um para o cemitério, aí fez outro. A família de um dos jovens, por 2 anos, não conseguia mexer no quarto do jovem que faleceu. De tão difícil que é este momento de despedida, que mexe com o emocional, que mexe com a estrutura do ser. E aí a gente vê que Deus, ele sempre usa pessoas, né? Além das palavras, as pessoas também são grandes exemplos. 2 anos depois eu tive um estagiário que era o Wagner Samora Paranho, hoje já é pastor, conhecido como Vaguinho, nosso querido Vaguinho. E eu tinha 6 comunidades e o desafio da paróquia foi de que ele ficasse 1 mês dormindo em cada comunidade, em cada família. E como Deus faz as coisas perfeitas, ele também ficou quase 1 mês nessa família que estava de luto pela despedida desse jovem. E ali foi a primeira vez que aquele quarto foi aberto, né? Que ele dormiu ali. E eu creio que através dele, Deus agiu e ajudou aquela família a superar, a confortar, a ter a presença de Deus mais perto. Eu creio que Deus, através dele, agiu ali, né? Ajudando aquela família a superar
essa despedida, a confortar, a ter a presença de Deus novamente. Então, amigos e amigas, dia de finados, o que é muito importante nós lembrarmos que atrás de cada lápide, atrás de cada nome escrito, há uma história. Há lembranças, há abraços, há despedidas, há talvez ainda sonhos que gostariam de ter sido encaminhados, mas não foram. Há todo esse contexto. Mas o tempo vai sarando quando colocamos a nossa dor diante de Deus, nas mãos de Deus. E em cada situação é diferente, assim como desta família, deste jovem, como daquele que estava noivo, como de outras situações, você poderia contar a sua história. E aí eu gosto muito de uma comparação. Vocês sabem que quando a gente tem dor de garganta ou tem alguma doença no nosso corpo, e às vezes essa dor ou essa doença está difícil de ser tratado, e você é internado no hospital. E aí o médico trata com um remédio, só que aquele remédio não está fazendo efeito. E aí eles fazem um exame no teu sangue para descobrir qual que é o antibiótico que precisa ser dado para que você possa curar. Eu não sei se o exame é cultura, eu acho que é, ou é um outro nome. É feito o exame e aí o antibiótico vem perfeito para aquela bactéria que você tem, aí você toma e melhora. Às vezes eu acho que Deus faz assim com cada pessoa. Com a dor que nós temos, Ele faz o remédio. Né? E isso é tão diferente de pessoa para pessoa. Né? Talvez a minha dor, ou a dor daquela mãe, ou a dor daquele esposo, daquela esposa, ou daquele filho, cada dor é diferente. E muitas vezes cada dor tem o seu tempo e tem a sua medicação. A fé cristã, a gente finalizando essa pregação, está alicerçada na clara esperança da ressurreição pela promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles e aquelas que dormem repousam na lembrança do Criador, aquele que trará cada um e cada uma de volta na parousia. Finalizo com as palavras de Romanos, capítulo 14, versículos 7 e 8, que diz: porque nenhum de nós vive para si mesmo, e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor. Que a paz de Deus esteja com você. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Nos preparando para a oração final deste culto, quero lembrar um versículo bíblico de Romanos, capítulo 13, versículo 8 e 9, que diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo cumpriu a lei. Momento de oração. Senhor Deus, obrigado por todas as graças que o Senhor nos concede a cada dia e por acordarmos mais um dia. Somos imensamente gratos pela vida de nossos familiares e amigos. Ajuda-nos, Senhor, a viver bem os dias que nos dás, a contar os nossos dias com alegria, percebendo o presente
que recebemos de tuas mãos. Fortalece-nos na fé para cuidarmos uns dos outros até o fim e cuidarmos com carinho, amor e respeito, e sempre amando incondicionalmente. Que em lugar da angústia haja paz, que em lugar do medo haja esperança e coragem. Aos que nos antecederam na morte e não mais estão entre nós, lembramos com carinho. Sabemos que terão um lugar especial em nossas memórias e em nossa história. Ainda pedimos dar-lhes o descanso eterno, e aos que aqui permanecem neste mundo, fortalece-nos mediante a Tua palavra e na mesa da comunhão. E tudo mais, ó Pai, nós pedimos na oração que Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Um culto que nos faz refletir sobre a finitude da vida, sobre despedidas, sobre lugares e momentos onde nós acompanhamos pessoas que se despediram de entes queridos, de amigos, mas também não só pessoas. Muitas vezes a gente ouve o compartilhar de crianças e de jovens que sepultaram os seus animais domésticos, o seu cachorrinho, o seu coelhinho, o seu gato. Então que a gente possa também estar com essas crianças que se despedem de bichinhos que fazem parte da rotina, com carinho, com amor, com respeito, né? É a criação de Deus ali que volta também à terra. Então recebam a bênção, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre todos nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz, a sua bênção e a sua proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmão, sou